Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte de uma resolução inteira de 18 questões de Química do Enem 2022 PPL. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver questões desse assunto, questões desse tema, ou quiser mais questões do Enem ordenadas por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Certo. Agora, questão 110. Passamos a página aí. Questão 110, Enem 2022 PPL, segunda aplicação. Então, timol tem uma molécula. A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao... Então, dissolução desse composto... Então, vamos ver. O timol é encontrado em óleos essenciais como as ervas aromáticas, como tomilho e orégano. Maravilhas da cozinha aí de temperos. Apesar de pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. Ou seja, o timol é pouco solúvel em água, mas se eu adicionar o hidróxido de sódio, ele se solubiliza. A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve à formação de um sal orgânico, ataque dos íons hidróxido, né, porque é hidróxido de sódio, ao anel aromático, então atacar esse anel aqui, complexação dos elétrons π do anel aromático com o íon sódio. Então, o que é elétron π? Elétron π é esse elétron da dupla aqui, a dupla ligação é uma ligação sigma com uma ligação π. É isso? Formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica, essa daqui, e os íons hidróxido. Então, vai começar a formar a ligação de hidrogênio, por isso que solubiliza, por isso que ele se dissolve. Aumento da polaridade do solvente mediante a dissolução do hidróxido de sódio em água. Então, o que a gente tem aqui? Adicionou hidróxido de sódio no timol e ela solubilizou esse composto orgânico. Aqui, pessoal, a gente está numa parte ali no final da primeira parte de química orgânica, que são uns tipos de reações que a gente vai ver aqui, mas antes de entrar nas reações mais específicas dos compostos orgânicos, que são as propriedades dos compostos orgânicos. Então a gente primeiro conhece os compostos orgânicos, vê isomeria e depois a gente vê as propriedades químicas de reatividade desses compostos orgânicos. Tudo isso é a primeira parte ali, orgânica 1 do nível médio. Depois a gente entra em reações mais específicas e depois a terceira parte é bioquímica. Esse aqui é o finalzinho da primeira parte, né? E a gente tem que conhecer a propriedade da acidez e solubilidade, que são duas propriedades para a gente. O que acontece? O OH ligado ao nianel, essa aqui é uma função orgânica ácida, que é o fenol. Então a gente tem ácido carboxílico, que é uma função ácida, fenol, que é outra função ácida. Essa função aqui, ela vai reagir com bases. Quem que é básico? O hidróxido de sódio. Então, se eu tenho uma função ácida reagindo com hidróxido de sódio NaOH, ácido com base vai formar um sal. Como esse ácido aqui ele tem H, né, um ácido de arrênios, e essa base é um OH-, né, NaOH, ácido com base vai fazer o quê? Vai formar um sal e água, porque são ácidos e bases de arrênios. Nem todo ácido e todo base, nem toda reação ácido-base forma sal e água. Tem umas que formam somente o sal. Essa daqui vai formar, eu vou colocar ela aqui para a gente ver, vai formar o sal e água. Como é um sal de composto orgânico, é um sal orgânico, marcou o A e vai embora. As outras têm vários termos para você achar que nossa, eu nunca ouvi falar disso, vou marcar essa. Não é assim, pessoal. Se você sabe que um ácido orgânico reagindo com uma base vai formar sal e água, é a formação de um sal orgânico que é solúvel ali em água que explica isso. Vamos ver essa reação? Então, esse ácido orgânico reagindo com hidróxido de sódio, que é a base que está ali no meio, o que vai acontecer? Esse H é ácido, vai reagir com o OH- da base e vai formar água. Esse H+ saiu, se essa molécula perdeu um H+, aqui vai ficar com uma carga negativa. Então fica todo esse timolato aqui, né, que não sei qual que seria o nome. Esse timol vai ficar com uma carga negativa porque saiu o H+. Aí esse O- com o Na- vai ter uma ligação iônica aqui. Isso daqui é um sal. É o cátion, Na+, com o ânion, que é esse ânion orgânico gigantão aqui. Então isso aqui é um sal. Por exemplo, NaCl não é um sal? Na, tudo isso daqui menos, é um sal também. É um sal orgânico, por isso que é o A.
Vamos trazer mais coisas aqui para você entender o que está acontecendo. Porque, ó, vamos lá. Ele falou que o timol não é pouco solúvel em água. Pouco solúvel. Não quer dizer que ele é insolúvel, não solubiliza nada. O timol eu estou representando como bolinhas brancas aqui. Ele é pouco solúvel em água e muito solúvel em óleo, por exemplo. Então a gente pode preparar ali o tomilho num óleo, vai sair bastante desse timol e ficar no óleo. Mas em água ele não fica. Por quê? Trazendo aqui. Essa molécula, apesar de ter um grupo OH aqui, ela é bem apolar. Aí ela se solubiliza bem em óleos e solventes apolares e pouco em água. Por quê? Porque ela é apolar, ela vai preferir solubilizar em uma coisa apolar do que a água, que é polar. Quando você formar o sal orgânico, o que vai acontecer? Quando formar o sal orgânico, sal, esse O-, esse Na+, vai sofrer dissociação iônica e vai formar Na+ livre e esse ânion livre. E aí ele vai, como ele é um sal, sal se solubiliza bem na água. Então agora, antes ele se solubilizava bem em óleo, agora que ele virou um sal, ele se solubiliza bem na água. Por quê? Porque ele está fazendo interações íon-dipolo. Esse íon aqui com o dipolo da água. Então, antes, ele com a água teria que fazer ligações de hidrogênio só por aqui, mas a cadeia é muito grande, é uma cadeia carbônica muito grande que não deixa ele fazer tão bem ligação de hidrogênio com a água. Agora ele faz uma interação mais forte, que é íon-dipolo. Esse íon aqui com o dipolo da água, esse solubiliza muito bem em água e não fica tão solúvel mais em óleo. Então, se antes ele era solúvel em óleo, agora ele não é mais. Ou é muito solúvel em óleo, ou é muito solúvel em água. A não ser o caso dos detergentes, que aí ele é uma cadeiona, que aí o detergente é outra história. Mas as moléculas ou é muito solúvel em apolar, ou é muito solúvel em polar. Trocou essa polaridade. Vamos eliminar agora as alternativas para você entender aqui. É uma questão legal, que eu não considerei ela assim absurdamente difícil, mas tem muita coisa aqui por trás e se você for discutir, ela ficaria uma questão difícil. Então, acidez e solubilidade. A gente tem a acidez do composto orgânico. Quando ele reage e forma um sal orgânico, sais orgânicos são solúveis. Por isso que são as duas propriedades aqui que a gente tem que entender. Se fosse uma função básica, por exemplo, uma amina, eu teria que reagir com um ácido, porque a amina é uma função básica. Aí eu teria que trocar aqui, em vez de adicionar uma base, adicionar um ácido para formar um sal orgânico e fazer isso daqui e aumentar a solubilidade do composto. Então vamos eliminar agora as alternativas. Ataque dos íons hidróxido ao anel aromático. Ataque dos íons hidróxido ao anel aromático? Não. Ele não reage aqui com adição, com eliminação, com substituição. Não tem reação orgânica do OH no anel. Ele ataca, a reação é com esse H ácido aqui, tudo bem? Nada a ver. Complexação dos elétrons π do anel com o íon sódio. Então, o Na+, ele vai ficar no meio aqui do anel, complexado com esses elétrons π da dupla. Elétron π é de dupla e tripla, tudo bem? No caso aqui, né? Então, de dupla. Ele vai formar um complexo e esse complexo permite a solubilidade? Não, nada a ver. Existe isso? Existe. Forma ferroceno, tem uns compostos muito doido que o metal fica no meio do anel aromático e aí muda tudo. Mas isso aqui é uma coisa super específica só para você se confundir, não saber o que é e marcar achando que é. Não tem nada a ver. Formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido. Então vai ter uma ligação de hidrogênio desse cara com esse. Se começar a se formar uma ligação de hidrogênio entre esse H e esse OH-, o que vai acontecer? Vai formar água. Então não ocorre essas ligações de hidrogênio, porque quando ela começar a ser formada uma ligação de hidrogênio desse H com OH-, esse OH- fala, quer saber que ligação de hidrogênio que nada, vai ficar para mim para sempre. E aí ele forma água. Formaria ligação de hidrogênio desse H com águas. Então, por exemplo, esse timol aqui, quando ele é adicionado em água, um pouquinho se solubiliza e ele com água forma ligação de hidrogênio. Agora com OH- não, com OH- ele pega o H para ele e forma água. Então, não forma ligações de hidrogênio, ele vai formar água. Beleza? Tá ficando claro aí o que está acontecendo? Aumento da polaridade do solvente mediante a adição do hidróxido de sódio. Esse daqui eu acho que deve ter algumas pessoas que marcaram. Por quê? Eu adiciono NaOH, o NaOH vai ficar Na+, OH-, e aí
aumenta a polaridade do solvente e ele sai do óleo e vai para a água. Aonde que isso daqui acontece? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a extração do etanol da gasolina. Então, etanol e gasolina... desculpa. Na gasolina a gente tem os hidrocarbonetos, né? Ali da octano, heptano e álcool. Então, a gasolina tem álcool. E a gente adiciona água com sal para tirar o etanol da gasolina e esse etanol sair da gasolina e ir para a água, porque a água está com esses íons, aumenta a polaridade, facilita a extração do etanol da gasolina com água com sal. Então, você quer tirar o etanol da gasolina? Usa água com um sal ou com um composto iônico, que é o caso aqui, para facilitar essa extração. Só que aqui não é isso que está acontecendo. Não é igual tirar o etanol da gasolina por aumentar a polaridade do solvente. Se eu colocasse, por exemplo, NaCl, o NaCl também aumenta a polaridade do solvente. O Na vai fazer a mesma coisa do Na e o Cl vai fazer a mesma coisa do OH- para aumentar a polaridade. Quando a gente tira etanol da gasolina, a gente usa NaCl. O NaOH vai aumentar a polaridade? Vai. Mas não é por isso. Se eu adicionar NaCl aqui, não vai formar esse cara e HCl. O H não vai reagir com o Cl e formar HCl. Não é por isso. É porque é uma reação ácido-base. É uma reação de um ácido orgânico com uma base. Não é por aumento de polaridade. Aumenta? Aumenta. A gente usa isso para fazer extração, tirar, e, por exemplo, tirar um composto, um etanol que está numa fase de gasolina e ir para a água? Sim. Mas aqui não é isso que está acontecendo. É uma reação ácido-base. Olha que coisa linda. Discutimos muita coisa aqui. E essa questão, ela é difícil. Só que a questão mais difícil de química para mim, ela pega isso e multiplica por 10, que é a questão 126. Ela vai fazer isso. Se você não fez, olha a questão 126 da prova amarela, tente fazer e depois veja a minha resolução. Essa questão, ela pega tudo isso e multiplica por 3, por 4 o nível de dificuldade, porque tem vários disso no processo. Tudo bem? Então, é uma questão difícil, mas difição mesmo vai ser a 126, que é do mesmo tema aprofundado aí. Tudo bem? Vamos continuar na prova?